E estreou na última semana mais uma temporada de Black Mirror na Netflix. A 7ª temporada conta com 6 episódios e traz uma narrativa mais emotiva e reflexiva. Quer saber um resumão sobre cada um dos episódios e um overview da série? Então fica aí que eu vou te contar. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e se essa é a sua primeira vez por aqui, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e caso tenha algum amigo que possa também ter interesse nesse assunto, compartilhar o vídeo. A meta continua. Bora monetizar! Então, a série antológica britânica Black Mirror, criada por Charles Brooker, estreou em 2011 e até 2023 acumulou 6 temporadas e um filme interativo. Cada temporada explora temas distópicos relacionados à tecnologia e à sociedade. A primeira temporada, com 3 episódios, foi lançada em 2011. A segunda temporada, também com 3 episódios, estreou em 2013. E tivemos em 2014 um especial de Natal que foi chamado de White Christmas. A terceira e quarta temporadas, ambas com 6 episódios, foram lançadas em 2016 e 2017 respectivamente. Bandersnatch, o filme interativo, chegou em 2018. E a quinta temporada, com 3 episódios, foi lançada em 2019. Já a 6ª temporada, com 5 episódios também, estreou no ano de 2023, ou seja, após 4 anos de hiato. A série recebeu aclamação da crítica e com a primeira temporada obtendo 98% de aprovação no Rotten Tomatoes, enquanto a 6ª temporada alcançou 78%. Ao longo das 6 primeiras temporadas, Black Mirror atraiu um público global, intrigado por suas narrativas provocativas. A série contou com a participação de diversos nomes renomados da indústria, incluindo Daniel Kaluuya, Bryce Dallas Howard, Anthony Mackie, Andrew Scott, Miley Cyrus, Salma Hayek, Aaron Paul, Josh Hartnett e Kate Mara. A expectativa do público permaneceu alta a cada nova temporada, consolidando a série como uma das mais impactantes da era do streaming. A 7ª temporada de Black Mirror, que estreou no dia 10 de abril, traz 6 novos episódios que continuam a explorar a complexidade da interação humana com a tecnologia. Charles Brooker, criador da série, sugeriu que essa temporada apresentasse um tom ligeiramente menos distópico, com narrativa mais emocionante e reflexivas. Em termos técnicos, a 7ª temporada mantém a estrutura antológica característica da série, com episódios independentes que variam em duração e estilo. A produção continua a investir em roteiros inovadores e direção de alta qualidade, buscando provocar reflexões profundas sobre o impacto da tecnologia na sociedade contemporânea. Eu vou passar então agora um por um dos episódios da 7ª temporada. Vai ter um spoiler suave, eu não vou contar o final do episódio, mas eu vou contextualizar um pouco da história de cada um deles. Então o primeiro episódio ele se chama Common People. Ele tem 61 minutos de duração, ele é estrelado por Rashida Jones, Chris O'Dowd e Tracee Ellis Ross. Diga-se passagem, o Chris ele tá maravilhoso. Muito boa a atuação dele. Esse episódio específico, ele tem um tom muito profundo e até levemente depressivo. Esse episódio, ele retrata a vida de um casal que já estão ali no final dos seus 30 e poucos anos, início dos seus 40. Eles têm o plano de tentar engravidar e acontece que a esposa dele começa a sofrer alguns blackouts até que ela cai e vai parar no hospital. É identificado que ela tem um câncer no cérebro. Para que ela consiga sobreviver, ela precisa remover esse câncer. E então, uma empresa, sabendo do problema dela, oferece os serviços deles com uma cirurgia gratuita e apenas um valor simbólico para fazer o implante do que seria uma massa orgânica de cérebro com um conector Wi-Fi com uma cobertura na região deles, para que essas memórias delas, que ela tinha naquela região do cérebro, ficassem nas nuvens e acessíveis quando ela precisasse. O que acontece é que ela faz a cirurgia, ela melhora, porém do nada, um dia na escola, ela começa a falar
propagandas enquanto ela está falando sobre mel de abelhas. Aí pula para uma cena seguinte, uma criança vem falar que ela precisa se mudar da cidade porque o pai é muito agressivo e ela solta uma propaganda de uma igreja virtual para aconselhamento. Então começam a acontecer diversas situações e ela não se lembra de fazer essas propagandas. Eles vão entrar em contato com a empresa e a empresa diz que esse plano que ela adotou é um plano comum. Agora nós temos uma versão Plus, que custa um valor mensal de assinatura. Passam-se várias situações no episódio, eles não estão mais conseguindo pagar pelo plano para que ela tenha uma vida normal, e o marido dela, que já tinha visto logo no começo do episódio um dos colegas de trabalho dele fazendo umas besteiras na internet, ele resolve acessar esse site e começar a fazer essas besteiras, que começam a incluir coisas um pouco mais sérias, para que ele consiga angariar dinheiro pelos seguidores e pagar para a mensalidade do plano dela, porque se ela continuar fazendo propagandas, ela corre o risco de perder o trabalho. E ela também tem um efeito colateral que é dormir mais. Então, enquanto ele está naquela rotina de fazer hora extras, fazer essas loucuras na frente das câmeras da internet, ele também tem uma esposa que dorme muito mais e que trabalha na escola num curto período. Conforme o passar do episódio, a carga dramática vai aumentando ao ponto de te deixar se sentindo desconfortável com o que tu está assistindo e até mesmo impotente, que tu não consegue fazer nada. Tu estás ali só presenciando o declínio da vida de um casal e te dá um sentimento ruim de que tu estás ali só assistindo toda aquela barbaridade. Eles conseguem, de forma muito sutil, fazer com que tu se sinta parte daquele casal, mesmo que só observando o contexto deles. E no fim, então, eles acabam tomando algumas decisões polêmicas e não vou contar para vocês o final, assistam. Já o segundo episódio, chamado de BT Noir, ele tem 58 minutos de duração, é com a atriz Sienna Kelly e Rosie McEwen. Esse episódio, ele tem aquela estrutura do filme O Menu, com o Ralph Fiennes. Ele traz, assim, ele filma muito aquela questão de comida, o desenvolvimento dos pratos, câmeras em cima de pratos bem trabalhados. Ele tem uma estética muito interessante, esse episódio. E ele conta a história de uma pessoa que cria novos tipos de doces e aparece para trabalhar na empresa dela uma ex-colega de escola que sofreu bullying por muitas crianças. E aquela colega, ela é muito amável, mas ela consegue ver que tem segundas intenções naquela carisma da colega que está com ela ali, no mesmo ambiente. Algumas situações vão se desenrolando no decorrer da série, que faz com que tu coloque a sanidade mental da protagonista em evidência, ao mesmo tempo que nós temos essa ex-colega de escola que é muito querida e está se passando em algumas situações como vítima, e te faz questionar então a sanidade da protagonista e também o quão santa, o quão querida e caridosa é essa colega. O final ele é surpreendente. Ele realmente, eu não esperava que ia finalizar daquela forma. Ele traz, assim, de todos os episódios, eu acho que ele traz ali uma conclusão, pra mim, que é mais fora da casinha de todos, mas não é um episódio ruim. Tu te diverte ali com aqueles momentos de contradição, com as descobertas que a protagonista faz. É um episódio bem interessante. O terceiro episódio, então, é o episódio Hotel Reverie. Ele é o segundo mais longo de todos os 6 episódios, com 77 minutos. Eu vou falar pra vocês de forma bem sincera que esse foi o episódio que eu menos gostei. Ele tem uma estética mais preto e branco. A maioria do episódio se passa nas cores preto e branco. Ele tem uma história que ele me lembra muito Matrix, mas muito mal feita. Eu não comprei a ideia do episódio. Tem ali uma questão de redream, que é... Eles pegam filmes antigos e fazem inserção com novos atores. Porém, pra mim, a história não faz sentido no momento em que tu vai substituir um clássico. Vamos lá, vamos pensar no filme tipo Casablanca. Aí tu pega um filme que é clássico, premiadíssimo, e faz a inserção de uma atriz para viver o papel do protagonista.
e aquilo que era um romance se torna um romance lésbico nesse caso. Até acho que eles quiseram ousar um pouco mais, porém não ficou bem trabalhado esse contexto. Ao mesmo tempo que é uma atriz famosa, é uma atriz que está disponível para fazer essa inserção. A protagonista ela está em busca de novas oportunidades e papéis bons, e ela acaba se metendo num projeto científico experimental de um estúdio que está prestes a falir. Então assim, gente, 77 minutos. Coloquem aí mais 30 minutos e assistam o primeiro Matrix. Acho que vale mais a pena. Eu, particularmente, não gostei desse episódio. O quarto episódio, então, é o Plaything. Tem 65 minutos e é estrelado por Will Poulter e Peter Capaldi. Vou pedir pro Vitor colocar aí pra vocês, para dizer que eu não minto nesse canal, contar pra vocês que eu estava indo um dia ao cinema, sentei em uma sessão que estava bem vazia e que eu olho pro meu lado esquerdo e Will Poulter estava sentado próximo a mim no cinema. Alto, eu vou botar a foto porque eu ainda fiz o paparazzi, né? Bom, como bom brasileiro, ainda fiz o paparazzi e tirei uma foto escondida dele no cinema. Vou pedir pro Victor colocar aí pra vocês. Mas voltando, foco. Plaything, ele é um episódio que ele se passa entre o ano de 1994 e os dias atuais. Tem um nerd que ele desenvolve alguns tipos de programação lá em 1994 e ele é chamado pelo personagem do Will Poulter, que apresenta para ele uma forma de vida virtual, mas que eles não conseguem controlar o que essa forma de vida faz. Eles têm a programação de quais coisas essa vida irá fazer online, e não é nem online, é na própria programação. E que eles têm a função, então, de alimentar. É como se fosse um Tamagotchi, mas numa tela daquelas de computador grande, e que tu tem que ali alimentar, cuidar, e eles vão se reproduzindo. Só que, lá pelas tantas, eles começam a olhar para ti, da tela, e falar, só que são coisas que tu não entende. O que acontece é que o protagonista, então, ele toma uma droga, não vou falar o nome aqui, gente, porque eu tenho medo que o vídeo caia por isso. Então ele usa de droga e ele começa a entender o que esses bichinhos na tela estão falando. E esses bichinhos, eles começam a passar para ele coordenadas de coisas que ele tem que comprar para tornar o computador e aquele programa, aquele sistema dos bichinhos mais potentes. E ele vai adquirindo peças, ele vai ampliando, até que tem uma situação de um dia que um amigo dele vai no apartamento dele e vê o jogo que ele está jogando e começa a matar esses bichinhos online. Muitas coisas acontecem depois disso, eu não vou dar spoilers porque é um episódio que no final te deixa muito surpreso e é aquele episódio que tu, meu Deus, e agora? Mas achei muito bom o episódio, achei que o Will Poulter podia aparecer um pouco mais, mas enfim, gostei bastante também do Plaything. O quinto episódio é chamado de Eulogy, ele tem 1 hora de duração e ele é com o Paul Giamatti. Paul Giamatti praticamente brilha sozinho nesse episódio. E só para lembrar que o Paul ele concorreu ao Oscar o ano passado de melhor ator pelo filme The Holdovers. E na história do episódio, ele recebe uma ligação falando que uma amiga do passado dele faleceu e que eles estão querendo fazer um sistema de homenagem para o óbito dela, que nada mais é do que as pessoas tragam memórias para que sejam exibidas na cerimônia do funeral. E perguntam se ele aceita então fazer parte desse projeto e mandam para ele um chip que ele coloca no lado da cabeça e começa a interagir com essa atividade, com essa inteligência artificial, e ele tenta resgatar memórias. Só que ele viveu um trauma muito grande com essa amizade do passado e ele tem todas as fotos com ela riscada, cortada, queimada, e ele simplesmente não lembra do rosto dela por conta desse trauma. Então essa inteligência artificial vai ajudando ele, a inteligência artificial pega a foto, projeta ela em tamanho real, faz com que ele entre na foto, revisite o ambiente para tentar ajudar. Achei muito interessante essa ideia, principalmente assim que tu vê que houve um trabalho de produção de arte e designs e figurino muito rico, porque são histórias todas antigas, então eles vão transitando por cenários com toda aquela ambientação bem antiga. E, gente, nos últimos 5 minutos é impossível não chorar. Realmente eles foram pro emocional nessa temporada e o Paul, ele entrega uma performance maravilhosa.
Quando tá terminando ali o episódio, tu tá assim, meu Deus. E o último episódio, então, é o USS Callister Into Infinity. Esse episódio, ele tem 70 minutos. Esse episódio, na verdade, ele é um episódio que ele faz referência a um episódio anterior, que é o primeiro episódio da 4ª temporada. Ele retoma, então, a narrativa iniciada lá no episódio USS Callister, aprofundando as consequências da fuga da tripulação digital do controle de Robert Daly. Na sequência, os clones digitais enfrentam novos desafios dentro do universo expandido do jogo Infinity, lidando com ameaças externas e dilemas éticos complexos. A trama explora temas como identidade digital, autonomia, as aplicações morais da consciência artificial, mantendo a essência crítica e reflexiva característica da série. A conexão entre os episódios é forçada pela presença de personagens recorrentes e pela continuidade dos arcos narrativos, oferecendo uma expansão rica e provocativa do universo estabelecido anteriormente. Esse episódio eu achei muito interessante, porque ele retoma o episódio, então, lá da 4ª temporada, mas ele, além de tratar de um prequel, ele também trata de um pós. Então, na verdade, o episódio lá da 4ª temporada, ele acaba sendo um episódio do meio, e esse novo episódio, então, ele conta o que se passou antes e o que acontece depois. Eu adorei esse episódio, pra mim foi o segundo episódio favorito. Então, gente, finalizando, até o momento a crítica tem recebido a 7ª temporada de Black Mirror de forma positiva, destacando a profundidade emocional e a inovação das narrativas. Embora dados específicos da audiência ainda não estejam disponíveis, a série continua a gerar discussões significativas nas redes sociais e plataformas de crítica, indicando um forte engajamento do público. Eu vou fazer para vocês a minha lista dos 3 favoritos e vocês já sabem qual é o último, aí fica a critério de vocês decidir qual é o 4º e o 5º. Então, na minha opinião, o primeiro episódio, Common People, ele acaba sendo o melhor da temporada, apesar dele ter uma dinâmica mais pesadona, ele pega forte na emoção e trata de assuntos mais sensíveis. Eu gostei muito da forma como a história é desenvolvida, fazendo com que tu te sinta um terceiro elemento nas cenas, analisando a vida daquele casal e vendo quais são as possibilidades que eles têm para conseguir fugir ou melhorar aquele cenário, o contexto qual eles estão. Eu vou colocar como segundo melhor episódio USS Callister Into Infinity. Eu realmente gostei que ele trouxe uma história que te deixou com uma vontade de quero mais. Eu lembro que o sentimento que eu tive quando eu terminei de assistir aquele episódio da 4ª temporada foi do ai, que droga, sabe? Eles eram tão legais, que final bosta. E eis que vem então esse episódio para recuperar aquela história. Me surpreendeu e eu gostei muito. E em terceiro lugar eu vou colocar o Elodie, principalmente pela atuação do Paul Giamatti. Ele carrega o episódio nas costas, tem uma interpretação de várias camadas, ele trata o assunto de forma muito sensível, me convenceu. E ali os minutos finais, assim, é um show de atuação. Então, parabéns pro Paul Giamatti. Carregou o episódio nas costas e olha, eu vou falar pra vocês, atuação de milhões. Então esses foram os 6 episódios do Black Mirror 7ª temporada. Me conta, já assistiram? Vão assistir? O que acharam do review? Deixa a opinião de vocês aqui embaixo. E por favor, não se esqueçam de deixar o like no vídeo e também de se inscrever no canal. Eu sou o Caio e esse é o Furou a Bolha.